Olá, fique comigo aí até o final desse vídeo. Eu vou falar aqui sobre alguns problemas do inventário, certo? O meu nome é Márcio Rodrigo Pereira, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial e eu faço parte do time Holding Brasil. Bom, a fama do inventário não é das melhores, né? O que mais se fala sobre o tema é em relação à demora, brigas, entre outras coisas, e o que não deixa aí de ser uma verdade, né? Existem alguns problemas típicos sobre esse tema e eu vou abordar aqui alguns deles, né? A elevada desvalorização dos bens, documentação dos bens e imóveis irregulares, partilha de bens, herdeiros falecidos, né? Multas. Eu vou explicar aqui cada uma delas, aí, começando pela elevada desvalorização dos bens. Muitas vezes o espólio não tem recurso para custear o inventário. Isso obriga a ter que se desfazer aí de um dos bens inventariados. Não se procede ao julgamento da partilha no processo do inventário ou arrolamento se o mesmo não estiver instruído aí com a prova do pagamento do ITCMD, o famoso, né, imposto da morte, né? Como a conclusão do processo pode levar vários anos, normalmente os bens que constam no inventário são vendidos aí de 20% a 30% do valor de mercado, se tem aí um deságio, né, por este imóvel estar no inventário. Quanto mais difícil o processo, né, mais o mercado aplica aí um deságio na avaliação do bem. Em alguns casos, não há só um interessado, dificultando ainda mais a vida dos herdeiros. Alguns bens, por perderem valor muito rapidamente ou por outros motivos, pode ser vendido logo no início do inventário. Muito comum de ser feito aí com veículos, animais, né? Bois, cavalos e etc. Mas lembrando, tudo deverá ter aí a autorização, né, do Poder Judiciário. Sempre será necessário a autorização judicial para a venda de bens que constem aí no inventário. E muitas vezes o juiz, condutor do processo, não facilita e não permite a venda, certo? Bom, documentação dos bens imóveis irregulares. Todo bem com valor econômico deixado pela pessoa falecida deve ser considerado aí no inventário. Dinheiro em banco, aplicações, carros, imóveis, animais e etc. E é necessário reunir a documentação que comprove todos os bens. Claro, as dívidas de custos também devem ser levantadas. A existência de imóveis irregulares é um dos principais motivos aí que atrasa o inventário e deve ser tratado desde o princípio para que nós não tenhamos problemas e que esse inventário não se prolongue aí por 5, 10, 15 anos, sim, pois nós temos inventários aí que já duram mais de 100 anos, é só conferir no nosso judiciário. Aqui, inclusive, no nosso próprio escritório, nós temos um aí com mais de 10 anos, e em virtude disso, ou por falecimento, ou porque o imóvel estava irregular e tem que regularizar, uma série de coisas, né? Um outro problema que nós temos aí é a partilha de bens. A partilha de bens também ocupa aí um lugar de destaque no ranking de maiores problemas aí de um inventário. Quando não há consenso entre os herdeiros, o inventário acaba por se arrastar. São inúmeros casos em que a partilha dos bens da herança gera problema entre os beneficiários, especialmente quando há casos aí de usufruto, né? Propriedade alugadas ou usada inclusive pelos próprios herdeiros. Nesse tipo de caso, o que geralmente ocorre é que um ou mais herdeiros estão em desacordo quanto à partilha dos bens, o que pode gerar aí inúmeras brigas, desentendimentos durante as reuniões familiares, quando se discute este tema. Na maioria das vezes, esse tipo de problema ocorre quando um herdeiro se nega a vender o imóvel e, em muitos casos, por estar, inclusive, aí, residindo neste. Então ele não quer vender porque está residindo neste imóvel. Então às vezes ele não quer vender. E aí começa uma confusão
que não termina, né? Quando algum bem de valor aí afetivo também está envolvido no processo de inventário, ou mesmo por meros conflitos de interesse e desavenças pessoais, ou mesmo aí por meros conflitos de interesse, desavenças pessoais entre os herdeiros, o que é muito, muito comum em inventário. Eu falei antes aí, né, eu dei antecipado aí, herdeiros falecidos. É comum que se pense de forma equivocada que o fato de haver herdeiros falecidos implique no patrimônio ser dividido entre um número menor de beneficiários, né, o que colocaria aí os herdeiros sobreviventes em vantagem. Negativo, isso não acontece. No entanto, a sucessão não funciona assim nesses casos. O patrimônio correspondente aos herdeiros falecidos será repassado para os cônjuges e filhos dos falecidos. Pode ter aí noras, netos do proprietário aí original, que serão os seus substitutos na divisão de bens. E eu repito aqui, nós temos aí, é muito comum mesmo, alguns herdeiros acharem que aquele irmão que faleceu, que tinha lá um único filho, que ele não é o seu sucessor. Então, no caso, este sobrinho, ele é o sucessor daquele pai ou daquela mãe que veio a falecer na herança. Então, é ele que assume ali, o lugar do pai dentro deste processo. Nós temos aí, pessoal, também multas. O prazo para abertura do inventário é de 2 meses a contar da data do falecimento, conforme o artigo 611 do Código de Processo Civil. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu falo, incidirá uma multa de 20% no valor do imposto do ITCMD, o que reflete uma parte aí expressiva da herança, enquanto os bens do falecido não forem partilhados entre os herdeiros. Todos os móveis e imóveis dele continuarão gerando grandes despesas que devem ser divididas entre os herdeiros. Despesas como IPTU, IPVA, funcionários, condomínio, manutenção, taxa de contas bancárias e etc. Para os vivos, o processo do inventário é caro, doloroso e penoso. E, gente, o inventário, isso é muito claro aqui, ele pode levar de 20 a 40% vejam bem o que eu vou falar aqui, ele pode levar de 20 a 40% de tudo que você lutou uma vida inteira. Os seus herdeiros, eles não terão aí acesso a 100% de tudo que você lutou uma vida inteira. Exatamente. Porque os valores aí que são cobrados entre cartórios, entre advogados, principal aí o Cefaz, que é o que vai fazer a avaliação daquele imóvel. Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa alíquota é progressiva, vai de 3 a 6. Então, nós estamos aí diante realmente de uma fortuna, que os seus herdeiros acabam perdendo pelo caro e famigerado aí inventário. Mas calma, eu sei uma forma de evitar que a sua família, que os seus herdeiros não passem por isso. E eu vou contar agora para vocês, certo? Que estão assistindo a esse vídeo, tá? Eu tenho um convite para te fazer. E lá eu vou contar tudo sobre isso, certo? Pois no dia 8 de dezembro, às 20 horas, no meu canal do YouTube, eu vou realizar uma palestra online e gratuita sobre este tema e outros. Exatamente, tá? Então, como vou fazer para achar? Estará lá no link da bio do Instagram, estará no meu link do canal do YouTube, no link abaixo aqui, basta você clicar e você já vai poder ser direcionado lá, reservar para assistir essa palestra, tá? Lá no meu canal do TikTok, a descrição estará no Linktree, certo, pessoal? Então eu espero que tenham gostado aí desse vídeo. Se gostaram, curtam, dê like e não se esqueçam, se inscrevam para assistir essa palestra que é online e gratuita lá no meu canal do YouTube. O link está abaixo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa palestra.